não é à toa que nós separamos essa semana para fazer um culto de mulheres. Né? Porque enquanto o mundo inteiro ele comemora, né, vai comemorar no dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, eu creio que nós também temos que celebrar, amém? Nós sermos mulheres. O Senhor sabe o que faz, quer você seja um homem, quer você seja uma mulher, aqui acho que só temos mulheres, né? Mulheres, Ele nos escolheu, Ele assim quis fazer. A palavra de Deus diz em Gênesis que Ele fez homem e mulher. E nós fomos escolhidas para sermos mulher. E realmente precisamos ser celebradas. Nós precisamos, nós mesmos, começar a celebrar as nossas vidas. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o que acontece fora do ambiente espiritual, do ambiente. O mundo tem comemorado, as mulheres têm comemorado, as mulheres têm sido empoderadas. Você já ouviu essa palavra, né? Empoderamento. Já ouviu? Que nós, mulheres, temos que ser empoderadas. Ontem mesmo, teve uma grande vitória para umas mulheres empoderadas lá na França. Eu hoje vi um vídeo e realmente eu chorei vendo esse vídeo. Eu chorei vendo esse vídeo. As mulheres celebrando a legalização permanente do aborto agora na França. E na Torre Eiffel estava escrito, eu até escrevi aqui, o que elas escreveram. Meu corpo, minha escolha. Estava escrito lá na Torre Eiffel. Se você procurar, dar um Google, você vai ver. E eu quero falar um pouco sobre empoderamento hoje. Hoje é uma noite de escolha. E você vai sair daqui escolhendo que tipo de empoderamento você quer na sua vida. Porque nós fomos chamadas, sim, para ser empoderadas. Fomos. Nós fomos chamadas. O empoderamento ele pode ser tanto humano, de homens e mulheres, nosso mesmo, ou pode ser um empoderamento divino. Eu não sei. Dá licença. Me perdoe, irmãs, mas minha boca já secou. Eu não sei qual empoderamento você vai sair daqui decidida hoje, mas eu vou te oferecer. Eu não, né? O Senhor vai te oferecer o verdadeiro empoderamento. Amém? O empoderamento humano, eu estava dando uma pesquisa. Os 3 pilares do feminismo, que é o empoderamento humano, são autoconhecimento, autoconfiança e autogestão. São 3 pilares do feminismo. Autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ser, nós precisamos fazer e nós precisamos acontecer. Né? A autoconfiança. Eu preciso confiar em mim. Autogestão. Eu tenho controle. Eu dirijo a minha vida. Eu escolho. Eu faço as minhas escolhas. Mas existe um outro empoderamento, totalmente oposto. Esse empoderamento humano é tudo sobre eu. Amém? Tudo sobre eu, tudo sobre você. É o empoderamento humano, é tudo sobre nós. Mas o empoderamento divino é tudo sobre Ele. Amém? É tudo sobre Ele. E o empoderamento divino, ao invés do autoconhecimento, é você saber que Ele te conhece. Nosso coração é enganoso, até mesmo para nos conhecer. Muitas vezes nós baseamos o nosso conhecimento nas nossas feridas e não é nem verdade. Às vezes eu me acho uma pessoa rejeitada e ninguém acha. Ninguém te rejeita, mas você se determinou, eu sou uma pessoa rejeitada, porque talvez na tua infância você sofreu uma ferida e foi rejeitado. Mas Deus, Ele te conhece.
É lindo ver o Salmo 139, onde ele diz que ele nos conheceu, ele nos formou, ele nos entreteceu, como diz a palavra assim, no ventre da nossa mãe. Amém? Para Jeremias, ele disse assim: antes que você entrasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E se ele falou para Jeremias, ele tem essa mesma palavra para você. Você sabia que antes de você entrar no ventre da sua mãe, ele já te conhecia? Amém? Nós somos feituras dele, somos criação dele, para ele. Então, enquanto o mundo prega o autoconhecimento, o Senhor fala: eu te conheço, eu é que sei os planos que eu tenho preparado para você. Planos de bem, planos de paz, não de mal, para que você tenha um futuro e uma esperança. Hoje, se você tem vivido algum plano, que você fala assim: esse plano é de mal, isso que eu tenho vivido é mal, isso não vem do Senhor, porque os planos que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida são planos de bem, de paz, não de mal. A palavra de Deus diz também que o pensamento dele para nós são mais altos do que o nosso. Por isso, o nosso autoconhecimento não é suficiente para a gente viver a nossa vida. Porque os pensamentos de Deus, os planos de Deus para mim e para você, são muito mais altos. Amém? E quando a gente começa a entender isso, eu penso assim, esse feminismo clássico aí é tão cansativo, né? Porque a pessoa tem que trabalhar fora, tem que ter dinheiro, tem que ter carreira, tem que não sei o quê, tem que ser boa, tem que ser mais que o homem, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É cansativo. Ela tem que fazer e acontecer. Não, nós somos criadas, querida, entenda bem. Se você procurar lá no fundo, você foi criada para ser cuidada. Amém? Nós fomos criadas para ser cuidadas, diria até mimadas pelo Senhor. Ele nos fez com uma parte mais frágil. A palavra de Deus diz nas cartas que nós somos uma parte frágil. E algo que é frágil, ele é cuidado, não é verdade? Se você recebe um pacote, você faz uma compra de uma taça de vidro, cristal, que seja, aquilo vem totalmente embalado, aquilo vem escrito com aquelas fitas, né? Frágil. É levado com cuidado. O Senhor deixou para a gente que nós somos frágeis, sim. Então, muitas vezes a gente se sente mal porque a gente é frágil. A gente se sente mal porque parece que, nossa, eu não estou dando conta. Realmente, nós somos mulheres, amém? Ao mesmo tempo que somos frágeis, nós somos fortes, amém? Porque Ele nos fez forte. Ele nos deu a maternidade, gerar filhos, né? Isso aí são coisas para pessoas fortes, né? Nós somos muito mais fortes do que os homens, né? Fisicamente, talvez não, mas emocionalmente, às vezes a gente lida muito melhor com muita coisa do que os próprios homens. Mas nós fomos feitas para serem cuidadas, ser frágeis. Enquanto, como eu disse, o feminismo tem o autoconhecimento e tem a autoconfiança, eu confio em mim. Eu e mais eu dou conta. Eu não preciso de homem, eu não preciso de chefe, eu não preciso de nada. Ele nos chama, o Senhor nos chama para confiar nele. Amém? A palavra de Deus pede para nós confiarmos nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, diz o Salmo 25. O Salmo Isaías 40, não me lembro o versículo agora, diz: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, não se cansam nem se fatigam. Amém? Nós, muitas vezes, estamos cansados. E nós precisamos confiar. E, às vezes, ao nosso lado, as pessoas não são confiáveis. Às vezes, a gente foi decepcionado por pessoas muito próximas da gente. Às vezes, os nossos pais, às vezes, o nosso esposo. Né? Às vezes, somos traídos. Então, muitas vezes, nós perdemos a confiança e achamos que nós estamos por nós mesmas. Mas não.
O Senhor está falando, confia em mim. Confia no Senhor. Nossa, tem tantos versículos que fala, Salmos, muito dos Salmos nos chama para confiar. Confiar no Senhor. Eu gosto de Naum, que diz que os que esperam no Senhor, né? O Senhor é um alto refúgio. E Ele conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Quando nós confiamos, Ele se torna para mim e para você um alto refúgio. Um alto refúgio. Não só um refúgio. Porque o refúgio, muitas vezes, humano, a gente busca nas coisas. Muitas vezes você busca o seu refúgio, o seu cansaço, numa série de televisão, em algo físico, né? Mas o Senhor é o nosso alto refúgio. Amém? Nele nós temos descanso. E por isso nós podemos confiar no Senhor. Amém? E outro pilar do feminismo diz o quê? A autogestão. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar. Eu não sei o que é melhor para mim. Como eu disse, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor, Ele sabe. Ele quer nos dirigir. Ele quer nos ensinar. E eu tenho certeza que quantas vezes nós nos sentimos assim, muitas vezes perdidas. E a gente fala assim, e agora, Senhor? Mas Ele disse, Ele prometeu que Ele vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Eu vou pedir para você abrir esse versículo, porque esse versículo é muito lindo. Eu vou abrir com você. É o Salmo 32:8. Eu quero que você leia. Que eu estou falando alguns versículos aqui, sem pedir para abrir, para a gente poder correr um pouco. Mas eu quero que você leia esse versículo. Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém? Posso ouvir um amém? Ele prometeu. Eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. Eu olhando sobre as minhas vistas é aquilo, ó, eu estou vendo. Eu estou vendo onde você está. Eu estou vendo, olha, esse caminho que você está indo é perigoso. Mas eu vou te aconselhar, eu vou te instruir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Agora, a instrução também é dada quando nós buscamos. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Estará em Jeremias 29:12, eu acredito. Jeremias 29. Amém? Esse é o nosso Deus, que Ele quer nos ensinar, mas Ele quer que nós busquemos. Jesus disse, batei, e abrir-se-vos-á. Abre para quem bate. Buscai e acharei. Você busca e você acha. Outro versículo diz assim, invoca-me e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas você tem que invocar. E o fato de você ter vindo aqui hoje é um testemunho de que você está falando para o Senhor. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus, amém? Eu creio que se você está aqui essa noite, você não veio só porque vai ter comunhão, você não veio só porque vai ter sorteio, você não veio só para tirar foto e lembrancinha. Isso é bom, isso era maravilhoso, isso é gostoso. E nós vamos celebrar isso mesmo, né? Nós vamos ter sorteio, nós vamos ter uma comunhão abençoada, mas eu sei que você e eu vim aqui porque nós queremos Deus. Nós precisamos de Deus. Ele é tudo que nós precisamos. Eu gosto de falar isso porque realmente isso me enche, porque é o que eu sempre falo, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Amém? Então nós podemos confiar. Você quer ser empoderada pelo Senhor, não quer? E eu vou te mostrar pela palavra que Ele quer te empoderar. Amém? Abra lá comigo em João 1:12-13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13.
Vamos ler a partir do 11. Aqui o evangelista João, ele está falando sobre Jesus, que Jesus era o Verbo, que o Verbo veio para esse mundo, se fez carne. Aí no versículo 11 ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós recebemos poder de Deus para nos tornarmos filhas. Amém? É o que a palavra está dizendo. A palavra é muito clara. Às vezes a gente vem porque se diz aí. Mas a palavra de Deus não diz isso. Que todos são filhos de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Todos nós somos amados por Deus. Amados tremendamente por Deus. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos. Todos. Mas a palavra de Deus diz assim, que filho é aquele, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no teu nome. Filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus, é aquele que crê no sacrifício de Jesus, é aquele que crê na obra da cruz. A esses é dado o poder de sermos feitos filhas. Então, querido, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não aceitou Ele, hoje é o dia de você falar assim: eu vou me tornar filha de Deus, porque eu recebo Jesus como meu Senhor. É o que a palavra de Deus diz aqui. É o que a palavra de Deus diz em Romanos 10. Se confessarmos com a nossa boca Jesus como Senhor e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Ele nos dá poder de sermos filhas. E uma pessoa que é filha, ela possui uma herança. Não é verdade? Eu tenho 2 filhas. Não tenho muitos bens não físicos, né? Mas tenho um apartamento. E um dia que eu não estiver aqui, nem eu nem meu esposo, nós vamos deixar uma herança para elas. E o Senhor Jesus fez isso. Ele veio aqui para nos conquistar uma herança. Naquela cruz ele venceu. E que herança que eu e você temos como filhas. Como eu disse, eu já falei esse versículo hoje. Ele veio para nos dar vida. E não somente vida, mas vida em abundância. Se você tem vivido um dia atrás do outro, mas não tem desfrutado de uma vida abundante, corre buscar isso, porque Ele tem isso para mim, para você. É promessa, é herança dEle. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Ele tem vida abundante para mim e para você. Se somos filhos, somos herdeiros, a palavra de Deus diz. Uma da herança que temos conquistada por Ele, com a obra da cruz, é a cura física. É a cura emocional, é o alívio de nossas dores, é a quebra das nossas maldições. Ele se fez maldito naquela cruz para que eu e você fôssemos livres de toda a maldição. Isaías 53, ele diz, falando profeticamente do que Jesus ia fazer, diz assim: verdadeiramente, certamente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Somos sarados, temos herança de ser sarados fisicamente, das nossas enfermidades físicas, emocionalmente, das nossas dores emocionais, depressão, desânimo, tristeza, rejeição, solidão, tantos sentimentos que têm vindo sobre as mulheres. E cada vez que a gente se torna mais empoderada, parece que vai piorando mais. Mais depressão, mais ansiedade, mais burnout, mais. Cada vez tem mais. Mas Ele veio levar sobre Ele, amém? Ele nos deu poder para sermos filha. A palavra de Deus também diz que Ele nos deu poder de sermos cheias do Espírito Santo e sermos testemunhas
desfilha de sermos, eu sou uma filha, e Deus tem agido na minha vida, sermos testemunhas. Em Atos 1:8, se você quiser abrir, você abra, mas eu já vou ler. A palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Amém? A palavra de Deus diz isso, ser-me-eis minha testemunha. Tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele quer nos empoderar com o Espírito Santo. Nós somos selados. Quando você recebe Jesus e se torna filho, o Espírito Santo vem e habita em você. É engraçado, né? Hoje Deus me permitiu contar meu testemunho para o rapaz que estava cortando meu cabelo. Ele sempre fica me cutucando, assim, sobre as coisas da igreja. Ele fala, né? É como se fosse pergunta sobre igreja. A igreja, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vi que tinha uma sede nele. Aí eu falei assim, eu vou contar meu testemunho. E aí eu contei meu testemunho. Meu testemunho eu não vou contar para vocês, muitos já conhecem. Eu falo assim, é a coisa mais linda, porque ele é totalmente sobrenatural. Né? Eu vou até falar uma outra coisa aqui. Mas, por que eu estou falando? Receber esse poder ao ser cheio do Espírito Santo. E eu me senti hoje, assim, eu fui renovada contando o meu testemunho. Porque eu falei para ele, não de coisas que eu ouvi falar, mas de coisas que eu vivi. Não de que, eu ouvi falar que alguém ouviu a voz de Deus. Não, mas a voz de Deus que eu ouvi quando eu desci de um ônibus e ele falou para mim, tem uma carta para você. Foi a coisa mais, assim, foi me renovando. Porque o Espírito Santo te chamou. E o poder do Espírito Santo, ele é derramado para sermos testemunhas. Se você começar a contar das coisas que Deus já fez, da bondade que o Senhor tem para a sua vida, isso vai, primeiro te encher, e depois isso vai extravasar. É como diz a palavra, os rios de água viva vão começar a fluir de dentro de nós. Amém? Eu, por exemplo, algumas pessoas foram usadas para ser testemunhas na minha vida. Pessoas que eu creio que estavam cheias do poder de Deus, estavam sendo usadas tremendamente sem saberem. Porque a primeira vez, Deus começou a me chamar, Jesus começou a me chamar, através de um testemunho de um médico. E ele contou que, né, ele morreu, ressuscitou, e que Deus começava a falar com ele, e Deus começava a falar para ele a doença que as pessoas tinham. E eu comecei a ficar assim, nossa, Jesus fala, eu acreditava em Jesus, mas era Jesus lá, eu aqui. Né? Eu não ouvia Jesus. Mas ali aquele médico testemunhou para mim que Jesus, ele falava com a gente. Ele testemunhou para mim que Jesus era real. E que Jesus estava vendo. E em cima disso eu falei assim, nossa, que Deus é esse que realmente... Eu comecei a ter revelação, porque ele testemunhou que ele tinha um Deus que era real para ele. E um Deus que estava fazendo na vida dele, queria fazer na minha também. Como eu disse, aquele dia, aquele médico me falou assim, esse Jesus que fez tudo isso na minha vida, quer fazer na vida de vocês também. Você quer aceitar? Vem aqui, eu vou orar por você. E eu pensei assim, não estou perdendo nada mesmo, eu vou lá aceitar. Mal não vai fazer, né? É a mesma coisa, se você está morrendo de sede aí sentado, eu falo assim, você quer um copo d'água? Você fala assim, eu quero, né? Mal não vai fazer. Mas se eu não oferecer, você não vai vir buscar, você não vai vir pegar aqui. E foi assim que eu fiz, que aconteceu com aquele médico. Mas Deus estava trabalhando no meu coração. Eu aceitei porque estavam me oferecendo. Mas Jesus, aquele Jesus que eu aprendi, que falava, começou a falar comigo. E em 15 dias, eu comecei a ser, eu falo assim, perseguida por Jesus. Perseguida. Eu não vou contar detalhes porque não tenho tempo. Mas até que eu, descendo de um ônibus, ouvi que tinha uma carta, uma voz que eu não sabia que era a voz de Deus, porque eu não conhecia isso faz 34 anos atrás. Mas tem uma carta para você. Eu só sentia aquela certeza que tinha uma carta para mim. Não estava indo para minha casa, estava indo para a casa dos meus pais, já era casada, mas fui almoçar na casa dos meus pais, com a certeza que tinha uma carta para mim. Cheguei para o porteiro, perguntei, tem uma carta para mim?
Ele falou, não, o que tem já subiu. Eu entrei na casa dos meus pais, tinha uma mesinha com a correspondência, eu fui ali olhar. E ali tinha uma carta com o meu nome de solteira. Olhei o remetente e me surpreendi. Era um rapaz que tinha estudado comigo. Eu fiz faculdade integral, né? Eu fiz odontologia e eu estudava o dia inteiro. Então, a gente conhecia muito as pessoas, porque você ficava lá o dia inteiro com as pessoas, mas ele era uma das poucas pessoas que eu não conhecia. Não sabia de onde ele era, não sabia o que ele... sabia nada da vida dele. Quando eu vi a carta dele, Renato, eu falei assim, o que ele quer comigo? Ah, deve ser convite de casamento, mas não sei nem por que ele está me convidando. Estava com o meu nome de solteira, a carta, e eu fui para o banheiro. Eu conto, vocês me ouviram e vão continuar me ouvindo falar que eu encontrei Jesus no banheiro. Jesus, ele não está preso à convenção, amém? Ele não está preso em 4 paredes, amém? E eu fui ao banheiro, e a hora que eu cheguei no banheiro, eu comecei a abrir a carta, eu ia lavar as mãos para almoçar. A carta falava assim, fazia 15 dias que eu tinha ouvido o médico, que eu estava vendo testemunho de pessoas que eram curadas, libertas e principalmente tinham paz. Encontravam Jesus e alcançavam uma paz no coração que me chamava atenção. Porque eu era uma pessoa que eu tinha tudo. Estava bem casada, estava formada, tinha o meu apartamento, tinha uma família abençoada, mas eu vivia triste. Não sabia porque tinha uma tristeza em mim, a ponto do meu marido chegar e falar, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, estou triste. E aí chorava, não só de tristeza, mas de raiva, porque eu não tinha motivo para ficar triste, mas eu tinha uma tristeza, um vazio muito grande no meu coração. E naquele banheiro, eu abri a carta, e a carta falava mais ou menos assim, amiga, eu quero te apresentar um grande amigo. Ele viveu aqui há 1990 anos atrás. Ele veio num mundo cheio de tristeza, de dor. Mas ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amigo se chama Jesus. Quando eu li Jesus, eu comecei a chorar. Aí ele continuou, né? Hoje eu encontrei um verdadeiro amigo, incapaz de dizer não nas horas mais difíceis. Ele também quer ser seu amigo. Basta você aceitá-lo como único Senhor, crer nele de todo o coração e ele vai fazer o resto. Aí eu falo, tinha uma frase lá, a última frase da carta. Eu não vi Jesus dentro do banheiro, mas eu sabia que ele estava ali. E a carta falava assim, medite um pouco, pois Jesus quer transformar a sua vida. Ele tem um plano especial para você. Como eu disse, na igreja eu aceitei porque estavam me oferecendo. Ali no banheiro, eu vi que ele me queria. E que eu precisava dele, eu queria muito. Então, naquele banheiro, ali eu ajoelhei. E ali eu entreguei, eu recebi, como nós lemos lá, como Senhor. E ali naquele banheiro me tornei filha de Deus. E ali naquele banheiro, sem entender na época, hoje entendendo, o Espírito Santo veio habitar em mim. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é um Espírito. Importa a gente nascer de novo. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, vem habitar em nós. Não tenho mais problema? Não, não é isso. Mas é a certeza que a gente não está sozinho. É a certeza que eu tenho alguém que eu posso confiar. É a certeza de que Ele vai me ensinar o caminho que eu devo seguir. É a certeza que eu sou amada, que eu tenho a vida eterna. E isso é maravilhoso. Isso nos enche de paz. A paz de Deus. E aquele rapaz também foi uma testemunha sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que Deus estava fazendo na minha vida. Ele testemunhou o que Deus estava fazendo na vida dele, bem na hora que eu precisava ouvir. Então, eu creio que aquele médico, ele estava cheio do poder de Deus. E ele não estava, né, assim, estava no dia a dia dele. Né? Apesar dele estar testemunhando na igreja, ele estava testemunhando a vida dele. Meu colega escreveu uma carta para mim, cheio do Espírito Santo, porque a hora que eu li, esse amigo se chama Jesus, o Espírito Santo do Senhor Jesus encheu aquele banheiro, a glória de Deus estava ali. Então, você pode ser empoderada com o Espírito Santo, fazer diferença aonde quer que você vá, com uma palavra, com um olhar, com um abraço, com uma oração. Ou simplesmente vivendo a palavra, você não precisa pregar. Seja
testemunho vivendo a palavra, não só pregando a palavra, mas vivendo a palavra. Amém? Amém? E também, já estou quase encerrando, né? Pastora fala isso, mas ainda tem um tempinho, mas estou quase encerrando. Ele quer nos empoderar para cumprir a nossa missão. Amém? Você sabia que você veio para essa terra com uma missão? Uma missão. Várias missões a gente tem, né? Quem é mãe aqui tem uma missão tremenda. De ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. E quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. Assim, eu ver minha filha ministrando louvor aqui, tocando, enche meu coração de alegria. Porque eu falo assim, eu estou vendo o cumprimento da promessa. Que diz para a gente ensinar as crianças. E quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. Amém? E agora está na hora das minhas filhas ensinarem os filhos dela, os meus netos. E a minha geração vai ver. Porque o nosso Deus, como eu falo sempre, não é um Deus de pessoas, mas é um Deus de gerações. Amém? Então, isso é maravilhoso. Nós temos uma missão. Missão como mãe, missão como profissional, sim. Porque nós vivemos um tempo que trabalhamos. Eu mesmo trabalhei. Né? Eu tinha a minha profissão. Está certo que eu tomei uma decisão pessoal, né, dirigida por Deus. Vou contar esse testemunho rapidinho, porque, como eu estava falando de ouvir voz de Deus, foi tremendo, assim, foi incrível, como a gente fala, esse testemunho. Eu tinha aceitado Jesus, comecei a buscá-lo, conhecer a palavra, lia. Estava num momento muito, mas não conhecia a Bíblia inteira. E eu falei, agora quero ser mãe. Só que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Porque eu tinha consultório, e eu trabalhava 2 períodos no consultório e 1 período na prefeitura, que eu era funcionária pública, trabalhava, né, em escola, como dentista. Trabalhava muito, ganhava muito, mas não via dinheiro. Parece que assim, que eu ganhava bem, mas não via muito dinheiro. E eu falei, como é que eu vou ser mãe assim? Eu falo que a Tânia foi um instrumento de Deus, porque ela tinha a filhinha dela, Carolina, pequenininha. E um dia eu fui na casa dela, a gente estava sentada no chão, eu lembro direitinho desse. A gente estava sentada no chão com a Carol, brincando. E a Tânia falou para mim assim, você vai ver como é difícil, às vezes, a gente ser mãe e ter que trabalhar fora. Não é fácil. Ela falou para mim. E aquilo, eu comecei a meditar naquilo. Eu falei assim, eu não quero. Eu não sei se eu pensei, o Senhor falou para mim, eu falei, eu não quero ter filho simplesmente para... Sabe, como se tiver um bichinho de estimação. Eu tenho. Para deixar de manhã e pegar de noite e nem ver. Deixar dormindo, pegar dormindo. Esse é o meu testemunho pessoal, tá, gente? Não critico quem é diferente. Cada um tem a sua história, o seu chamado, o que Deus dirige. E eu falei, comecei a orar. Como que vai ser? O que eu vou fazer, Senhor? O que é o versículo que a gente falou? Que Ele vai nos instruir, vai nos ensinar o caminho que a gente deve seguir. E eu ali... orando, estava na minha casa, sozinha, e eu ouvi uma voz. Leia Ageu. Ageu? Tem isso na Bíblia? Gente, eu não sabia se tinha Ageu na Bíblia. Para ver como que eu falo assim, para mim isso é sobrenatural. E eu fui no índice, para procurar. Achei Ageu. 2 capítulos pequenininhos. Ageu era um profeta do Antigo Testamento. E ele pregou num tempo onde Deus tinha pedido para restaurar o altar. E o povo voltou para Jerusalém, começou a restaurar, mas depois eles começaram a ter uns probleminhas ali, eles pararam. E a Bíblia fala que eles começaram a cuidar da vida deles, da casa deles. E, de repente, o profeta Ageu se levanta. Isso está nesse livro de Ageu, leia, porque é 2 capítulos só. E o profeta fala assim para eles. Assim diz o Senhor, vocês têm trabalhado muito, mas o que vocês trabalham, vocês recebem salário, e é como se colocasse num saco furado. Considere o seu caminho. Vocês têm corrido atrás das suas casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruína. Considere o seu caminho. Eu não entendia nada, isso que eu falei para vocês, que era Jerusalém, não entendia nada, eu não sabia nada da Bíblia. Mas eu comecei a falar assim, essa sou eu, estou trabalhando para caramba, mas é como se eu colocasse num saco furado. E aí eu entendi, né, porque naquele tempo o templo era o templo.
Hoje a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Então, quando eu li lá que vocês correm atrás da casa de vocês enquanto a minha permanece em ruínas, eu senti Deus falando comigo assim, olha, você sempre pensou e eu sempre pensei, eu vim de uma família assim, difícil, 4 filhos, não era fácil, não era abastado. Então, quando eu me formei e eu comecei, consegui ter consultório, tudo, eu falei assim, agora quero não ficar rica, mas eu quero desfrutar daquilo que eu não tive, da vida dura que eu tive. Então, quero ter carro, quero ter isso, quero viajar. Filho, Deus, depois. Aí Deus entrou e virou eu de cabeça para baixo. E ali Deus falou comigo, que era para tomar uma decisão. Ele não falou o que era para eu fazer, mas ali, depois, eu orando, eu e meu esposo, a gente sentiu que eu ia fechar o meu consultório. Naturalmente, eu estava fazendo uma loucura, porque o consultório me dava mais do que a prefeitura. Mas eu sentia que Deus queria me dar uma vida para que eu tivesse. Eu ia ficar grávida, Licença maternidade, férias, não me preocupar com secretária, não me preocupar com nada. E foi a decisão que eu tomei. E não me arrependo. Hoje, agora estou aposentada, Olhando para trás, eu vejo que Deus me ensinou, me instruiu. Eu consegui ser mãe, eu consegui ser profissional, E esse é o meu testemunho. Deus fala com cada um na sua individualidade. Eu não falei que cada um de nós somos individuais? Para uns, Deus pede maternidade 100%. Para outros, Ele abençoa e você deixa o seu filho numa escola, numa creche, e Deus está guardando do mesmo jeito. Porque Deus sabe a necessidade, o tempo e a direção. Deus sabe o que você precisa. Se você precisa de uma porta de emprego, peça a Ele, porque Ele vai dar. Ele sabe o que você precisa. Ele diz assim, olha as aves do céu. Olha as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, mas o meu Pai as conhece. E o meu Pai não deixa faltar nada para elas. Amém? Ele sabe o que nós precisamos. Como uma vez eu vi não lembro onde que eu li, mas foi assim, você já viu algum passarinho roendo as unhas de preocupação com o que ele vai comer amanhã? Eles não se preocupam. Porque Deus está cuidando. Amém? Nós temos que confiar nisso, de um Deus que cuida. E, em cima disso, eu preciso falar de uma mulher, que para mim é uma das mulheres que eu acho que são muitas mulheres empoderadas na Bíblia. Muitas, muitas. Empoderadas pelo Senhor, Mas, se tem uma mulher que me chama a atenção, é Maria. Porque a Maria, pensa comigo, uma jovenzinha, uma adolescente, uma pessoa que tinha sonhos, como qualquer um de nós, um dos adolescentes que está aí, de casar, de ter a vidinha dela, de ter a família dela, de ser mãe, porque naquela época era muito importante a maternidade, não que hoje não seja, mas para o judeu era muito importante. Ela estava ali e, de repente, ela recebe uma visita de um anjo. E o anjo vem para ela e fala assim, Maria, você é bem-aventurada. Vamos abrir lá em Lucas. Eu já estou terminando, gente. Mas a gente precisa ler aqui. Lucas 1. Versículo 26. Vamos ler rapidinho. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Até aqui. Não, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Uma jovenzinha que recebeu uma visita do anjo. Essa jovenzinha, ela não duvidou. E ela, quando ela diz assim: mas como vai acontecer isso se eu, não sou virgem? Ela não estava duvidando, ela estava querendo entender. Mas como é que vai acontecer? Na mente humana a gente fala assim, não tem jeito, né? Como é que eu vou ser mãe do Filho de Deus, mas se eu não tenho relação? Mas ela foi uma mulher que acreditou e que se deixou ser usada pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que o poder do Altíssimo ia encher ela. Ela foi empoderada por Deus, não só para ser mãe, mas para cuidar daquela criança. Não só para cuidar daquela criança, mas para que tudo aquilo que eu falei ali em cima, que é de uma mulher empoderada, ela viveu, porque ela foi uma pessoa que confiou em Deus. Ela entendeu que Deus a conhecia. Tanto a conhecia que mandou um anjo falar com ela. Fala assim: nossa, ele me conhece, ele veio aqui na minha casa falar comigo, ele me conhece. E ela confiou em Deus. E não só confiou em Deus, ela se deixou ensinar e ser ensinada por Deus. Ela dependeu de Deus. Querido, a gente não entende. Naquela época, a mulher que era pega em adultério, ela já estava, a palavra de Deus já estava desposada de José. Ela não tinha feito a festa de casamento, mas ela já estava prometida, ela já estava comprometida. Ela era a esposa de José e vice-versa. Ela aparecer grávida para José, o que José ia falar? Ficou com outro homem. E naquela época, a mulher em adultério era apedrejada e morria. Em nenhum momento mostra que ela temeu isso. Ela confiou em Deus. Ela falou: não sei qual que vai ser, mas se Deus está falando, se Deus está me fazendo essas promessas, Ele vai cuidar. Você tem esse coração? Você consegue descansar na sua vida? A ponto de não entender, a ponto de ver o futuro, e o futuro naturalmente parecer sombrio, porque foi isso que Maria viveu. Naturalmente, ela parecer grávida, porque ela não sabia que o anjo ia falar com José, não é verdade? O anjo foi lá e apareceu para José. E José também tinha um coração que aceitou, reconheceu, confiou em Deus. Mas ela não sabia, mas ela descansou. E nessa noite, eu creio que o Senhor está chamando você e eu para alcançar esse empoderamento do alto, onde vai fazer você não negar a circunstância, não negar o que está acontecendo, mas falar assim: não, eu hoje vou sair desse lugar confiando que eu tenho um Deus que me conhece, que eu tenho um Deus em quem eu posso confiar, eu tenho um Deus que vai me ensinar. Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã, no próximo mês, no próximo ano, no futuro na minha vida, mas eu tenho um Deus que prometeu estar comigo todos os dias, e Ele é fiel. Amém? Você acredita nisso? E ela foi uma mulher que vai, até hoje, o testemunho dela vai em contramão daquilo que as mulheres feministas falam hoje. Nós não fomos chamados para ser feminista na raiz daquilo
da ideologia do feminismo. Pastor Etel tem palavras maravilhosas sobre isso, né? Estudos sobre isso. Eu não sou muito dessa área, mas pastor Etel é muito boa, né? Eu acredito que tenha gravado uma ou outra palavra, né? Se você quer entender o feminismo e a luz da palavra de Deus, e também como que ele surgiu, como que ele foi se consolidando, depois procura a pastora Etel, que ela vai passar o link para você. Mas Maria, ela foi em contramão. Enquanto ontem e hoje eu vi, estava escrito lá naquela Torre Eiffel, meu corpo, minha escolha. A Maria, ela falou totalmente diferente, nós lemos. Que se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela entregou todo o corpo, o desejo, a vontade dela para o Senhor. Amém? Enquanto muitos estão falando, eu decido, eu escolho, meu corpo, minhas regras, minha escolha. Maria falou, eis-me aqui, eu sou tua serva, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor não vai deixar nada faltar, o Senhor está cuidando. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Queria chamar aí também a Flávia e a Etel. Então hoje, querido, o Senhor separou essa noite para que você entenda tudo isso que foi falado, tenha revelação e tome uma decisão hoje. Você quer continuar carregando os fardos que têm sido colocados em cima de você? Fardo de culpa, porque você não dá conta e não dá conta mesmo? Como mãe, como trabalhadora, como dona de casa? Ou você hoje vai entregar tudo, vai tirar as rédeas da tua mão e vai colocar o controle nas mãos do Senhor? Amém? Ele está fazendo um convite hoje. Um convite para o descanso. Jesus era aquele que sempre estava se acercando de mulheres e sempre convidando as mulheres, né, para algo, né? Ele disse para aquela mulher no poço lá, a mulher samaritana, que ela estava lá trabalhando, foi lá buscar água e Jesus chega para ela e fala assim, olha, eu tenho uma água para dar para você que você não conhece. E ela não entendeu, né? Ela falou assim, ué, que água é essa? Eu quero essa água que eu não vou precisar. Ele falou assim, essa água não vai acabar, você não vai precisar ficar buscando. Mais ou menos parafraseando. Jesus, ele continua tendo essa água, a água viva. A água que nos traz refrigério, a água que nos traz descanso. Ele continua querendo dar para mulheres cansadas, mulheres desanimadas, mulheres como aquela mulher a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava naquele beira do poço e ela se sentia totalmente inadequada, porque ela já tinha tido 5 maridos. E o que era marido dela agora não era marido dela. Então ela ia buscar água no horário que ninguém estava, porque ela era uma pessoa que todo mundo olhava e muitas vezes criticava e julgava. Mas Jesus não a criticou, Jesus não a julgou, Jesus simplesmente a convidou. Eu tenho uma água que vai matar a sua sede. A mulher hemorrágica era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, mais de 12 anos a palavra de Deus diz. Na cultura judaica, uma mulher que tinha hemorragia, ela era tida como imunda. As pessoas não chegavam perto dela. Ela era uma pessoa que nós sabemos, por conta disso, que devia ser uma pessoa sozinha. Tanto que ela vai, a palavra de Deus nos fala que ela vai quietinha, no meio da multidão, meio escondida. E ela simplesmente toca na ponta, porque ela não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocar nela, porque ela era imunda. Mas Jesus sabia. Quando ela tocou Jesus, Jesus disse, quem me tocou? Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia a solidão que ela sentia. Jesus sabia a doença que ela tinha. E Jesus tinha a cura para ela, tanto a cura física como a cura emocional. Jesus, uma vez estava ensinando, e a Marta, tinha 2 irmãs, a Marta e a Maria. E a Marta estava correndo para lá e para cá, porque ela queria fazer de tudo, do bom e melhor para Jesus. Queria preparar o almoço, queria arrumar a casa. E a Maria estava lá,
sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E ela ficou incomodada. E ela falou assim, Jesus, olha minha irmã aí. Você não está vendo? Ela está aí, enquanto eu estou trabalhando sozinha. Aí Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada com tanta coisa, você está correndo, correndo, correndo. Mas poucas coisas são necessárias. A Maria escolheu a melhor parte. Querida, muitas vezes nós somos essas que corremos, mas não paramos para perguntar, Jesus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O Senhor vai agir por mim? Muitas vezes entramos em guerras que Ele já queria ter lutado por nós e nós estamos lutando na nossa força. Mas esse mesmo Jesus que estava lá, no meio daquelas mulheres, Ele está aqui hoje. E Ele continua querendo nos curar, nos salvar, nos libertar. E eu não sei que música nós vamos cantar. Então a Etel vai cantar e eu queria que você, no seu lugar, primeiro, orasse. Começasse a falar baixinho com Jesus. Em cima daquilo que Deus foi ministrando ao teu coração durante a palavra.